Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, sexta-feira, para lermos e meditarmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Marcos 7, de 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram-lhe que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais ele divulgava. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, ao surdo faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então o Evangelho deste dia nos leva a meditarmos na autossuficiência, desviando-se do projeto da vida plena do Criador. O ser humano acaba gerando mal para si e para toda a criação. Diante do caos, frutos da má escolha humana, Deus não nos abandona, não abandona a sua obra. E em Jesus, Ele ensina, Ele inicia uma nova criação. A humanidade que não escuta os apelos do bem e da justiça e tem dificuldade para falar e se manifestar livremente. Então Jesus veio para isso, para nos dar a liberdade. O Evangelho começa nos dizendo que trouxeram então um homem. Ele não veio por si só, ele foi trazido. Um homem que era surdo e que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Mas Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Então, nesse início do Evangelho, nós já somos convidados a meditar e a observarmos que Jesus não queria holofotes. Então ele leva o homem para fora da multidão. Ele não queria dar show. Jesus não veio para dar show. Ele veio para nos dar liberdade, para nos curar, para nos dar vida e vida plena. Então ele retira aquele homem do meio da multidão e em seguida ele começa. Ele coloca os dedos no seu ouvido. Depois ele cuspiu e com a saliva ele troca na língua. E olhando para o céu ele suspira e diz: Efatá, que quer dizer abre-te. E os ouvidos imediatamente se abrem e a língua se solta. E ele começa a falar sem dificuldade. Porque quando Jesus nos cura, ele nos cura assim, plenamente. E nesse dia nós somos convidados a meditar nessa cura de forma plena, mas também nessa situação que o Senhor nos convida para termos um encontro particular com Ele, sem show, sem holofote, para deixarmos que Ele possa realizar todas as curas necessárias. O Evangelho vem nos apresentar isso, mas nos apresenta também esse reencontro com a vida e com a liberdade. Então, por causa disso, e porque Jesus recomendou que esse fato não fosse divulgado,
mas ele foi divulgado, é que muitos diziam, impressionado: ele tem feito bem todas as coisas, o surdo faz ouvir os mudos falar. Essa admiração, não por Jesus, mas pelas curas que ele faz. Então, o Evangelho também nos convida a meditarmos nisso. Na relação que criamos com o Senhor, porque ela não pode ser uma relação de troca, ela não pode ser uma relação só de pedido, ela é uma relação de vida, de intimidade. Então hoje o Senhor nos convida nesse Evangelho a abrirmos o nosso coração para ouvirmos a palavra, mas também para criarmos, para termos essa relação, essa intimidade com Jesus. Esse Jesus que passa todos os dias por nós, assim como ele passou por todas essas regiões, anunciando o reino, anunciando a boa nova, curando, libertando, porque esse é o projeto de Deus. Termos vida e vida em abundância. Mas isso começa com essa intimidade com o Senhor, com essa relação de amigo, de servo, de Senhor. Essa relação, essa confiança que pode nos fazer, nos levar, nos colocarmos diante dele. Assim como esse homem que foi trazido e foi colocado diante de Jesus, foi pedido por ele, pela cura dele. Assim também Jesus deseja encontrar com cada um de nós. Mas mais do que pedimos, para termos essa relação de vida, que nos dá vida e vida em abundância. Que o Senhor nos abençoe e nos alcance. Seja para nós nesse dia um amigo bem próximo, que não nos desampara, mas que está sempre conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.